Quero desejar uma boa tarde a todas as minhas queridas irmãs que compõem esse seleto grupo maravilhoso das mães que clamam, que oram pelos seus filhos. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês ricamente. E feliz por estar aqui com vocês e ouvindo esse hino maravilhoso, hino lindo, pela nossa irmã Camila, não é isso? Voz linda, parabéns, irmã, pelo louvor. Esse louvor é um louvor assim, maravilhoso que eu acho do nosso inário adventista. Bem, minhas queridas, estamos estudando o livro de Apocalipse, não é isso? Já terminamos o estudo do livro de Daniel, um livro maravilhoso, porque aprendemos que estamos vivendo no tempo do fim. E no tempo do fim nós temos que cada vez mais nos aprofundarmos nos estudos desses dois livros, no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Então, concluímos o livro de Daniel, que com certeza grandes ensinamentos o Senhor derramou sobre cada um de nós. E agora, o livro de Apocalipse. Já tivemos nossa primeira aula, falando sobre a introdução a este livro, e hoje iremos para o capítulo 1. Então, estamos na nossa segunda aula deste livro maravilhoso. Para que nós possamos ler este livro, eu te convido, onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, neste momento estamos reunidos, Senhor, para estudar a Tua palavra. Precisamos, ó eterno Deus, do auxílio do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos, assim, entender. Pai amado, este mesmo Espírito, ó Deus, que nos ilumina, nesta hora eu peço também que Ele visite o lar de cada pessoa que está aqui assistindo esta aula. Visita cada família, Pai amado, Tu sabe as suas necessidades. Tu sabe, ó Pai amado, a súplica de cada mãe deste grupo. Por isso, Senhor, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós cremos em Ti. Nós cremos em milagres, ó Pai amado, milagres que não se explicam, mas nós aceitamos este milagre maravilhoso em nossas vidas. Por isso, Senhor, Deus eterno, olha, ó Pai amado, com carinho, cada pedido que cada uma dessas mãezinhas estão fazendo a Ti neste momento. Eu entrego a vida delas, de cada um a Ti, e te peço, ó Pai, opera um milagre na vida de cada uma delas, Senhor. E o que eu mais te peço é que Tu nunca tire Teu Espírito Santo da vida delas, ó Deus, da vida de cada um de nós. Abençoa este curso, abençoa essa aula de hoje, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, minhas queridas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, que diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreves em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Fiquemos por aqui. Nós podemos perceber aqui que teve um encontro maravilhoso aqui entre o profeta João, como nós aprendemos na aula passada, ele estava aqui na ilha de Patmos, e aqui a palavra de Deus nos fala deste encontro maravilhoso de João com Jesus Cristo. Gente, o último encontro que teve entre Jesus e João foi naquele momento que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo seria derramado sobre eles e eles seriam testemunha do Senhor. E ele foi assunto aos céus, os anjos chegaram, confortaram os discípulos. Então, daquele período de Atos capítulo 1 até Apocalipse, se passa 65 anos. Esse espaço de tempo. E, novamente, ali está João, o discípulo amado, juntamente com o mestre, os dois ali juntos. E Jesus, ele revela ali a João que ele ali teve esse encontro com João no dia do Senhor. Que dia do Senhor foi esse aqui que Apocalipse 1:10 fala, quando ele achei-me em espírito no dia do Senhor? Vamos lá, João era judeu. O dia do Senhor para os judeus é o quê? É o sábado. Não somente para os judeus, mas biblicamente o dia do Senhor ele deixa para todos aqueles que leem, compreendem através do Espírito Santo que o dia do Senhor é o sábado. Então nós podemos dizer que ali era um dia de sábado, onde teve o encontro de João com Jesus. Mas existe uma segunda vertente que fala o seguinte: o dia do Senhor que ele fala é o dia que o Senhor apareceu a João
independente dos dias semanais. Então, existe também essa vertente, tá ok? Agora, gente, o interessante é que são relatadas 7 igrejas, como nós lemos aqui no versículo 11. E o que significa estas 7 igrejas, gente? Muitas pessoas trazem significados diferentes das 7 igrejas relatadas aqui, as 7 igrejas da Ásia, no qual João fala sobre 7 igrejas da Ásia, que ele fala aqui em Apocalipse capítulo 1. Mas vamos lá. Essas igrejas, elas significam períodos. Elas significam condições no qual o povo de Deus iria passar. Falaremos agora uma por uma dessas 7 igrejas e você vai analisar, estudar comigo, que durante cada igreja que nós iremos relatar é um período profético, é um período de tempo que o povo de Deus passou no passado, chegando até os nossos dias, gente. Algo assim impressionante, no qual a história nos prova que as profecias bíblicas estão com a razão. Nós iremos analisar também que na apresentação sempre tem um elogio a cada igreja, um elogio, um conselho, uma reprovação e uma promessa. Elogio, conselho, reprovação e promessa. Mas tem uma igreja que não traz elogio algum. É a última igreja que foi falada, que é a igreja de Laodiceia. Vamos para a nossa primeira igreja. Capítulo 2 agora de Apocalipse, versículo 1. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Fiquemos por aqui para falar sobre a igreja de Éfeso. Que igreja era essa? Que período Éfeso representa, gente? Vamos lá. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia romana. Ali, os historiadores nos mostram que existia um grande porto marítimo na cidade de Éfeso. E aqui fala que a Bíblia Sagrada nos fala sobre 7 estrelas, que representam os 7 anjos. E também 7 candeeiros, como fala aqui o versículo 1, que são as 7 igrejas. Até aqui, bem tranquilo, não é isso? 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, porque são a luz brilhante. E Jesus aqui nos mostra que ele caminha entre elas, entre todas elas, e prometendo que estará com o seu povo fiel até a consumação do século. Então vamos lá. Esse período, gente, é um período de tempo que compreende um período histórico. A igreja de Éfeso, ela representa qual tempo histórico? Ela vai do ano 31 depois de Cristo até o ano 100. O que foi que aconteceu no ano 31 depois de Cristo? Quando nós estudamos as profecias bíblicas, aponta-se que o ano 31 foi a crucifixão de Cristo, a sua morte e ressurreição. Então, foi o ano 31. E a igreja, ela vai até o ano 100. Ano 100 foi o ano da morte do último apóstolo, ou seja, do apóstolo João, que estava na ilha de Patmos. Historiadores falam que ele conseguiu ser liberto da ilha e foi para a cidade de Éfeso, no qual lá ele teve a sua morte. Mas o que nos mostra aqui, que neste período de tempo, do ano 31 até o ano 100, representa a igreja de Éfeso, ou seja, a igreja apostólica, a igreja da pureza. Aqui nos mostra que era a igreja primitiva. Vocês lembram quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, ali no dia de Pentecostes? A chuva temporã foi derramada sobre os apóstolos ali, eles saíram poderosamente para pregar o evangelho. E aquela igreja foi uma igreja fiel. Após tudo isso, nós estudamos em Atos dos Apóstolos que eles foram perseguidos. Muitos deles foram mortos. Eles morreram, alguns morreram à espada, que foi o caso de Tiago. Alguns cortaram a cabeça, que foi o caso de Paulo. Também, alguns deles foi crucificado, é o caso de Pedro, assim a tradição nos conta. E quando chegamos no ano 67, ali acontece a morte de Pedro e também a morte de Paulo. A história nos mostra que os dois morreram no mesmo ano. E no ano 70 acontece o cerco de Jerusalém pelos romanos. General Tito entra, destrói as muralhas, destrói o segundo templo
E as pessoas ali que não morreram naquele cerco são levados presos por Roma para construir o Coliseu. E na inauguração do Coliseu, aquelas pessoas que trabalharam ali foram lançados às feras e eles foram devorados. Então, é uma história triste que nos conta. Mas mesmo com toda essa barbárie, mesmo com toda essa perseguição, essa igreja permaneceu pura, diga amém. A igreja permaneceu pura, gente. Permaneceu pura, porque a profecia bíblica dizia que a igreja de Éfeso era a igreja pura, a igreja apostólica, a igreja cristã, a igreja primitiva. Vamos agora para a segunda igreja, sobre a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Essa é a igreja de Esmirna, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Aqui é um período de tempo que vai do ano 100, da morte do último apóstolo, até o ano 313. Vamos lá, por que esse período? Porque essa ordem cronológica nos traz ao ano 313. Gente, esse período foi um período de grande perseguição também do povo de Deus. Perseguição por parte dos imperadores. Os imperadores passaram a perseguir o povo de Deus, assim com grande ira. E Apocalipse 2:10, ele fala aqui que também ele teria uma tribulação que duraria 10 dias. Quando nós fazemos a conta sobre profecias, aprendemos assim no livro de Daniel, usando o princípio dia-ano, quando fala 10 dias de tribulação, se refere a 10 anos proféticos. E esses 10 anos, eles foram literais mesmo. Foi 10 anos que o povo passou de grande perseguição. E ele iniciou no ano 303 até o ano 313, encerrando o período de Esmirna. E, gente, o que aconteceu com isso nesse período? Nesse período de 10 anos, a igreja, praticamente, as pessoas achavam que ia ser extinta. A grande perseguição que aconteceu. Aí, quando chegou no finalzinho, no final dos 10 anos, o que acontece? O imperador, que era um dos grandes perseguidores, passou a se converter. E esse imperador se converteu ao cristianismo. E esse imperador, certa vez, a história nos conta que ele foi para uma batalha, e quando ele estava lá na batalha, ele olha para o céu. E lá no céu ele vê algo escrito. E segundo ele dizia que tinha uma frase no céu escrita, dizendo o seguinte: com este sinal vencerá. E apareceu uma cruz. Então ele começa a adotar a cruz como símbolo do seu império. E ele descobre que quem adota a cruz são os cristãos. E, gente, algo foi assim tão impressionante que naquela noite ele enfrentou um exército muito grande, o exército dos Maxêncios. E ele vence o exército dos Maxêncios. E ele atribui a sua vitória ao símbolo da cruz. Então, a partir daí o cristianismo vira a religião oficial do império. E o nome deste imperador chama-se Constantino. O imperador Constantino se converte nesta época e a igreja agora tem as suas regalias. E, em vez agora de a igreja se fortalecer, a igreja passa a enfraquecer. Impressionante. Que na primeira igreja, quando eles estavam sendo perseguidos, eles crescem. E agora, sem perseguição, a igreja passa cada vez mais a regredir. Chegamos agora na igreja de Pérgamo, a nossa terceira igreja, que está lá no versículo 12, que diz assim, capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Gente, a espada afiada de 2 gumes, no qual aqui a Bíblia fala a palavra de Deus. E o interessante é que a palavra de Deus, ela mostra, ela revela aquilo que está profundo e aquilo que está escondido, que foi isso que aconteceu. E este período é um período que damos continuidade do ano 313, com a conversão de Constantino, e vamos até o ano 538. O ano 538 aconteceu, foi o início da supremacia papal. É o que nós iremos muito ver durante o estudo aqui de Apocalipse, é o que nós também vimos também no estudo de Daniel. Então, neste período, aconteceu a união entre a igreja e o Estado. E quando se junta a igreja com o Estado, gente, algo acontece. E não é algo espiritual, é algo de trevas. Então, Pérgamo, aqui ela foi denominada como o trono de Satanás.
uma igreja sendo denominada como o trono de Satanás, ou seja, esse período de tempo, porque muitos erros, eles entram neste período dentro da igreja. O mudanismo entrou, o secularismo passa a entrar na igreja. E acontece que no ano 321, possivelmente no dia 7 de março de 321, o que acontece? O Constantino, lá o imperador que se converte ao cristianismo, Constantino, ele tirava um dia para a sua adoração. Ele tirava o dia de domingo para adorar, porque ele adorava o Deus Sol, ele adorava o Deus Mitra, um Deus que já vinha herdado desde a época lá dos gregos, certo? Então, é uma adoração que vinha de muito tempo atrás, até mais antiga ainda do que os gregos. E ele adotava o domingo para adorar o seu Deus Mitra. Então, agora se chocou. Ele adorava o seu Deus no domingo, e os cristãos adoravam no sábado, e agora ele queria ser cristão. Então, aí prevaleceu o quê? Prevaleceu o poder político. Então, nessa data, 7 de março do ano 321, ali houve a troca do mandamento do sábado para o domingo. E não foi somente isso que aconteceu. Isso aí foi o que de mais grave, porque houve a mudança de um mandamento. O mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 8, fala sobre nós devemos lembrar do dia de sábado para o santificar. E agora a igreja muda pelo mandamento chamado guardar domingos e festas. Eles não mudaram somente uma letra do mandamento, mudaram o mandamento por completo. Não somente um, mas mudaram o outro também, porque a igreja passou a entrar em imagens e esculturas. E o segundo mandamento, que diz, não farás para ti imagem de escultura, foi também tirado. Então agora a igreja começa a deixar várias e várias coisas entrarem, errôneas, para assim corromper o povo de Deus. E aquelas pessoas que ali estavam foram aceitando. E a partir deste momento, do ano 538, inicia a supremacia papal, como eu contei para vocês. Mas não é somente isso. Você que estudou comigo, você deve estar lembrando de alguma coisa, não é isso? Você deve estar lembrando o seguinte, Daniel, mas nós também aprendemos lá no livro de Daniel, que no ano 538 inicia a profecia dos 1260 anos, não é isso? É isso mesmo, gente. Foi esse ano que iniciou, o ano do início da supremacia papal. Vamos agora para a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. É um período que vai do ano 538, que é o início da supremacia papal, e vai até o ano 1517. 1517, gente, aqui acontece a reforma protestante. É algo que nós estudamos também no livro de Daniel. Mas o interessante é que, neste período, a igreja ela foi severamente também perseguida. Foi um ano que, além da igreja ter se corrompido, principalmente através do secularismo, do mundanismo entrando na igreja, eles passaram a cada vez mais se firmar como pessoas que iriam ser carrascos daqueles que não cumpririam. E aí levanta-se homens de Deus. Deus sempre tem alguém para se levantar contra a idolatria, contra o erro, contra aquelas pessoas que estão levando os filhos de Deus a se alimentar de doutrinas falsas. E nessa época se junta um grupo grande chamado de valdenses. Os valdenses, eles tinham a Bíblia Sagrada escrita na sua língua materna, que era o francês. E ali eles combatem a igreja passa a combater os valdenses, passa a perseguir, e exterminam muitos e muitos deles. Mas também, lá na Inglaterra, surge um homem chamado Wycliffe, John Wycliffe, que ele escreve a Bíblia na sua língua materna, que é o inglês. Passa a ser perseguido também. Quando chegamos na Boêmia, existem dois homens chamados John Hus e o Jerônimo de Praga, que são severamente perseguidos, chegando-se até queimados na fogueira. Suas cinzas são jogadas no rio Reno, mas a cinza daqueles homens surge assim, começa a virar como semente, e ali surge o movimento dos hussitas. E quando chegamos na Alemanha, a palavra de Deus vai de encontro a um padre chamado Martinho Lutero. Que esse homem se levanta contra a igreja e prega sobre a justificação pela fé. Homens fiéis, homens fortes que se levantaram, e assim, no ano 1517, Martinho Lutero foi o grande autor da reforma protestante.
Vamos aqui, nosso tempo é curto, passemos agora para a quinta igreja. Quinta igreja, igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. É uma severa chamada agora que nós percebemos de atenção para essa igreja, que é a igreja aqui de Sardes, gente. Uma grande reprovação, no qual aqui a Bíblia nos traz. Nesse período que inicia a Reforma Protestante, 1517, esse período vai até o ano 1798. 1798 é uma data muito conhecida da gente, que estudou o livro de Daniel, não é isso? E o que acontece nesse período, gente? Nesse período, gente, principalmente no ano 1572, lá na França, acontece um evento macabro. Um evento muito triste chamado de Massacre da Noite de São Bartolomeu. Nessa noite, foi percebido que o ateísmo ele predominou ali na França e muitas pessoas foram perseguidas. Todos aqueles que criam em Deus, todos os cristãos eram perseguidos e eram mortos naquela noite. Diz que foi um derramamento de sangue muito grande nas ruas. E ali muitas e muitas pessoas morreram. Tempos sombrios que hoje a França guarda na sua história. Essa noite de São Bartolomeu. E quando encerra essa profecia do ano 1798, aprendemos que foi o início do tempo do fim. E lá acontece que agora o Papa, que ele, com a sua supremacia, que ele conseguia ali dominar todos os imperadores, agora ele foi dominado. Foi dominado por um imperador chamado Napoleão Bonaparte, no qual dá ordem ao seu general chamado Berthier, que vai lá, prende o Papa Pio VI, leva o Papa Pio VI para o cativeiro. E o Papa morre ali naquele cativeiro, assim encerrando o período da supremacia papal. A partir desse momento, o papado vira apenas um símbolo, somente um símbolo. Não tem mais poder de perseguição. Existe outra profecia que ele irá se levantar novamente. Mas desde o ano 1798, gente, o papado ele se torna apenas um símbolo, no qual ele faz parte agora do Vaticano, no qual o pontífice romano é um chefe de Estado neste país, né, nessa nação que tem 44 hectares. Iremos agora para a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Período de 1798 a 1844, uma data também muito conhecida. Na América, nessa época, acontece um grande reavivamento espiritual. Porém, um grande reavivamento que ali estava disfarçado, maquiado de falsificação. Muitos ali estavam com um falso reavivamento no meio daquele povo. E ali se levanta um homem da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, um homem estudioso da Bíblia, e lá em sua fazenda ele passa a estudar fielmente a Bíblia. Ele começa a estudar capítulo por capítulo da Palavra de Deus. E ele se depara com Daniel 8,14, que fala até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E ali, ele fazendo as suas contas, estudando a sua Bíblia, fazendo tudo aqueles cálculos que o momento de partida foi no ano da saída do decreto assinado por Artaxerxes, ele descobre que a terra será purificada no ano 1843, porque na sua concepção, ele identificou que a purificação do santuário seria a volta de Cristo à terra. Ou seja, ele não tinha um entendimento por completo. Gente, na palavra de Deus fala que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Guilherme Miller, praticamente essa parte da Bíblia passou desapercebido. E ele acreditava que Jesus voltaria em 1843, pelas profecias bíblicas. Chega o ano de 1843, Jesus não vem
Ali existiu uma grande decepção, porém se levanta entre eles um homem chamado Samuel Snow, e diz que o cálculo feito foi um cálculo errôneo, porque foi pelo calendário gregoriano. Vamos fazer agora a conta pelo calendário judaico. E pelo calendário judaico, o ano bate em 1844. Fielmente, 22 de outubro de 1844. Mesmo assim, Jesus não veio. E eles descobrem posteriormente que a purificação do santuário era o santuário mesmo, não era a terra. Era aquele santuário que João viu lá no céu. Era o santuário que Moisés viu lá no céu e fez uma cópia perfeita aqui na terra. Quando João vê esse santuário, ele vê o lugar santíssimo com a Arca da Aliança. Esse santuário ele foi purificado nesta data, segundo o entendimento dos teólogos da sua época. Identificaram tudo isso. E passaram, a partir daí, a estudar a Bíblia com mais e mais e mais amor, com mais e mais dedicação para descobrir onde foi que eles tinham errado. Então, neste momento, eles descobrem que o ano 1844 foi a purificação do santuário, que acontecia só uma vez por ano, que era chamado Grande Yom Kippur, em hebraico, que é o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do juízo. E foi isso que aconteceu. Chegamos à última igreja, gente. Chegamos aqui à igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Na igreja de Laodiceia, que diz o seguinte, capítulo 3, versículo 14 e 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim. Compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não ser manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E ele conclui: eu repreendo e disciplina quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Assim, concluímos com a igreja de Laodiceia, que vai do ano 1844, por entendimento da purificação do santuário, até a volta de Cristo. Então, gente, nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Laodiceia significa povo do juízo. Nós fomos escolhidos neste período para levar uma mensagem. Levar a mensagem a um povo que está passando pela mornidão espiritual. E uma mornidão espiritual, gente, eu digo que é a pessoa que está em cima do muro. Ela nem é quente, ela nem é frio. Ela nem é de um lado e nem do outro. E nós aprendemos que quem está em cima do muro já tomou a sua decisão. Então, qual o nosso dever? O meu dever, o seu dever, é pregar o evangelho para essas pessoas. E Deus nos escolheu, porque a palavra de Deus fala a respeito de 3 mensagens especiais. 3 mensagens chamadas 3 mensagens angélicas. 3 mensagens dos 3 anjos. Mas Deus não escolheu anjos para pregar o evangelho. Anjo quer dizer mensageiro. Eu sou o mensageiro do Senhor. Você é a mensageira do Senhor. Se nós somos um mensageiro, gente, Deus, ele nos capacita através do teu Santo Espírito para nós levarmos essa mensagem às pessoas. Então, é nosso dever levarmos a mensagem a essas pessoas, a mensagem de salvação, no qual Jesus está às portas. E nessa mensagem iremos pregar que Jesus está próximo de voltar, que essas pessoas se arrependam e adorem esse nosso Deus todo-poderoso, nosso Deus Criador. Bem, minhas queridas, estamos encerrando mais uma aula. Falamos aqui sobre as 7 igrejas, esses 7 períodos de tempo no qual aconteceu e no qual ainda está acontecendo. Que cada um de nós possamos cada vez mais nos prepararmos, nos fortalecer e levarmos máximo e máximo de pessoas para o caminho da salvação. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, que nós possamos buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Amém?